Que a graça, a paz, o amor de Cristo seja sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre o nosso entendimento, nosso coração, enfim, que ela nos abunde. Eu desejo aqui, hoje nós estamos no dia 2 de outubro de 2024. E eu desejo compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi esse final de semana. Hoje é quarta-feira, estamos indo para quinta-feira. Eu vivi essa experiência sexta, sábado e domingo, 27, 28 e 29 de setembro de 2024. Acabei de viver. E confesso que mexeu bastante comigo, que me fez ver Deus de uma forma diferente, de uma forma quem Ele é. E aprendi que Deus é uma fonte inesgotável e que a eternidade não será o suficiente para que entendamos Deus, para que compreendamos Deus. Ele, segundo Efésios 3, 20, 19 ao 21, diz que Ele é a fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria. Ele é infinitamente mais, suficientemente mais, poderoso, poderosíssimo para operar, para fazer tudo aquilo que pensamos, sonhamos, desejamos, pelo poder que já habita em nós, que é o poder do Teu Santo Espírito, ou seja, o Deus habitando em nós. É difícil entender, é difícil compreender, é fácil sentir. E é difícil explicar, porque quem explica Deus? Existe uma canção, a qual eu amo bastante, essa canção, e quem explica Deus? Eu acho que você consegue explicar Deus, eu consigo explicar Deus, talvez, eu creio que não. Mas enfim, vamos à experiência. Por graça imerecida e misericórdia duradoura de Deus, tenho eu vivido meus bons 4 anos na presença de Deus, sentindo Deus diariamente em mim, através de mim e por mim, né? Porque é isso, é a essência do Senhor. E claro que isso vai crescendo dia a dia, na medida que a gente vai buscar. Oséias 6:3 retrata bem isto. Aquele que que tenhamos sede, vontade e prazer, e desejo e regozijar em buscar ao Senhor, de estar ao pé do Senhor e de ir até Ele. Né? Oséias, ele deixa bem claro essa palavra. Eu vou até ler aqui, tem ela aqui no meu quadro. Eu vou só achar ela aqui. Oséias 6:3, cadê você, Oséias? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a tua saída, e a Ele nos virá como a chuva de seródias, né? Então, a palavra diz bem claro, né? Conheçamos e prossigamos. Então, a gente conheçamos a necessidade de conhecer Deus e perseveramos em conhecer, em buscar. Pois Ele virá como uma alva, será como uma alva na tua saída, e Ele virá como uma chuva seródia. Ou seja, a gente não vai perder por buscar conhecer Deus, não vai perder por querer entender Deus, não vai perder por desejar se aproximar de Deus. Pois quando isso acontece, segundo a palavra de Oséias 6:3, né, profeta Oséias, Ele virá a nós como uma chuva seródia, como uma chuva de bênção, como uma chuva de alegria, como uma chuva de felicidade, como uma bênção, como o que vocês quiserem imaginar. Dá para se imaginar muita coisa. E eu tenho vivido essa experiência dia a dia,
por graça merecida e misericórdia duradoura de Deus, tenho praticado doar meu tempo, ou seja, investir meu tempo no Senhor, em busca, né? Nessa busca constante, me debruçando na palavra de Deus, tendo de 24 horas, se 10% dá 2 horas e 40 minutos, tendo esse tempo de se relacionar com Deus todos os dias, tenho praticado isso, porque segundo Deuteronômio 11:1, diz que aqueles que o amam, né? Não te falei eu, que aqueles que me amam, isso dizendo Deus, observarão as minhas leis, os meus preceitos, os meus mandamentos, e farão isso todos os dias, e praticarão, né? Tudo que aprender com o Senhor, colocar em prática, frutificar. Em Gálatas 5, 22, 23, os frutos do Espírito, a paz, a longanimidade, a fé, a temperança, o domínio próprio, e por aí vai, são 9 frutos que você deve desenvolver. Esses frutos têm que frutificar através de nós, em nós, por nós e através de nós, para que possamos transbordar. Então, às vezes a gente pede, Senhor, me dá fé, Senhor, me dá paz, Senhor, me dá amor. E Deus vai ter que te colocar situações para que Ele te treine, para que Ele consiga fazer com que você consiga frutificar o fruto do amor, o fruto da paz, da longanimidade. Então, como é que eu vou ter paz se eu não tiver alguém para poder tirar minha paciência? Então, eu preciso ser provado nessa questão aí da paz, da falta de paz, para que eu possa começar a treinar a minha paz e desenvolver. E aí eu vou conseguir frutificar. Tudo se começa por uma semente. Os discípulos, quando perguntaram para Jesus, Senhor, nos dá fé, nos acrescenta em nós a fé. Ele exemplificou na semente de mostarda, ou seja, a fé é como uma semente de mostarda que... Então, semente, ela é o quê? Germina. Semente, ela multiplica. Semente, então, ela vai dar muitas árvores, ela vai dar muitos frutos. Então, uma semente plantada, ela vai multiplicar, quadruplicar, e vai replantar, e vai isso, vai aquilo. Então, ela não vai ter fim. Então, essa é as coisas espirituais. Ela tem que vir em nós, e por nós e através de nós, transbordar. E essa experiência, quando o pastor me convidou para viver essa experiência do encontro com Deus, face a face com Deus, eu tive a ponto de negar, de recusar, por conta já que estava tendo essa vivência, né, do dia a dia, de ter encontro com Deus e a oração. Então, Deus vai te moldando, vai te preparando, vai te dando uma força que parte já do natural para o sobrenatural. E aí eu falei, caramba, acho que tem pessoas que precisam mais do que eu, que tem essa necessidade mais, assim, aflorada do que eu. E tive a ponto de recusar. Porém, como eu tenho feito tudo em oração e não faço mais nada, não tomo nenhuma decisão sem que eu busque o Senhor. E de preferência, às vezes, de joelho, decisões importantes, eu aprendi com Jesus e toda a Bíblia, decisões importantes você precisa se prostrar de verdade, ter aquele momento para que Deus venha de encontro de fato e que você entenda realmente o querer dele. E Jesus fazia isso, subia monte, saía, se retirava, quando no caso do Monte das Oliveiras, para decisões importantes. E ali ele tinha um momento com Deus. Daniel, também a mesma coisa, Moisés, e a gente tem vários exemplos, Davi, rei Davi, vários exemplos na Sagrada Escritura de que é necessário sempre consultar Deus para decisões importantes. E às vezes decisões simples eu consulto a Deus, né? Às vezes um momento aí, curva a cabeça, fecha o olho, Senhor, qual é a tua vontade, como tu faria, para que a gente erre menos. Isso é importante, pois estamos numa caminhada, segundo Hebreus 12:14, sem a paz, sem a santificação, ninguém verá Deus. E eu desejo ver Deus. E a gente sabe que no céu não entra nenhum tipo de pecado. E fui para o joelho, fui para a busca. E falei, Senhor, é da tua vontade, eu posso recusar, posso deixar o pastor mandar outro, ou é eu, o Senhor quer que eu vá? E aí Deus me deu a resposta. Eu estou escrevendo um livro, e eu fiz há um ano atrás, eu escrevi na comunhão, dia a dia, cartas para Deus. E onde na comunhão eu fazia algumas perguntas, e Deus me dava algumas respostas, enfim.
através da palavra, através da oração, da adoração e da leitura bíblica, Deus ia me respondendo e eu ia escrevendo. Então, são cartas diárias e que depois Deus me deu entendimento para escrever essas cartas no livro. Então, eu li, reli e agora eu estou relendo e escrevendo. Às vezes eu escrevo de 2 em 2 páginas, 2 em 2 cartas, e esse livro está já pela metade, e logo eu termino. E aí eu fui para o livro, Deus me orientou a ir para o livro. E quando eu peguei numa carta, escrita em 2023, essa carta dizia, exatamente bateu com a data, bateu com o que o pastor falou, bateu com a data do evento, porque Deus trabalha assim, em sinais, em prodígios, maravilhas, e ele é muito de símbolos, né? Deus é assim. Você vê de Gênesis e Apocalipse, isso é muito claro, a forma que Deus trabalha. Não é místico, tá? São processos. Deus, ele é detalhista. Deus poderia ter construído o mundo em menos de 6 dias. É claro que ele poderia ter construído o mundo apenas num estralo de dedo, num piscar de olho. Mas ele usou 6 dias e depois descansou, sabendo que a gente fala, que a Bíblia inteira fala que Deus não descansa, Deus não cansa. Então ele é de propósito, ele é de processos, ele é de simbologia, então isso é bíblico. Ele é detalhista. E aí, quando eu li a primeira carta, Deus me tocou muito, Deus começou a me visitar. E na segunda carta, com todos os detalhes, com todos os requintes que para quem lê os livros vai entender, eu não vou mencionar aqui, mas nessa carta eu, em 2023, estava com desejo de participar de um evento onde palavras proféticas são liberadas, onde muitas pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo intuito, com o mesmo desejo, estariam nesses eventos e buscando ao Senhor com mais afinco, né? Pessoas com propósito de jejum, e que fosse ali, se esvaziasse para ouvir apenas a voz do Senhor. E eu tive o desejo, tive a vontade nessa época, um ano atrás, inclusive batendo as datas batiam certinha quando eu fiz essa pergunta para Deus essa semana passada. E nessa época eu não consegui ir, porque eu não consegui o valor para ir, eu não consegui a folga para ir no emprego, teria que fazer uma viagem. E era esse o desejo que eu tinha. E aí eu entendi que Deus estava dizendo, você não teve condição de ir lá, mas você tem condição de ir hoje. E aí eu aceitei esse sim de Deus e eu fui. E eu acho que se eu não fosse, eu não me arrependeria, mas depois que eu fui, e com a experiência que eu vivi, é certeza, 100% que eu me arrependeria amargamente. E sou grato a Deus por ter tido esse capricho de buscar nele a resposta e pelo cuidado que ele teve. E eu fui. Eu falei sim, e eu fui. E no pré-encontro, ali no templo, o pastor mencionou, gente, se preparem, porque aqui esses servos que vão estar servindo vocês lá, que vão estar ministrando, que vão estar cuidando de vocês, eles se prepararam, 40 dias de jejum, consagração, e eles estão preparados aqui em oração, palavra, adoração. E vocês se preparem pelo menos um pouquinho, porque vocês vão ser confrontados, vocês vão ser quebrados, vocês vão ser moídos, e depois vocês vão ser refeitos. E vocês vão estar com o Pai. E ali eu recebi essa palavra, e depois eu recebi algum confronto do inimigo. E naquele confronto eu entendi que Deus estava movendo. E ali eu fiquei 5 dias de folga, de trabalho, e ausente de trabalho, ausente de pessoas, ausente de tudo. E aí eu já desliguei o telefone e acabei ficando 5 dias sem internet, sem celular, sem telefone, sem contato com pessoas que não tivessem envolvido ali com o evento. Na sexta fizemos a viagem, chegando ali no local, foi pedido o silêncio e a gente via, a gente faz voto de não mencionar o que acontece no evento, porém eu vou mencionar o que aconteceu comigo, tá?
Seria bom se eu falasse tudo o que aconteceu ali, porém a gente faz voto de não falar porque você precisa viver essa experiência, assim como eu vivi. Eu desejo que você viva essa experiência, que você tenha essa experiência com Deus. E esse é o meu desejo de coração, tá? Acho que todo mundo precisa viver isso um dia. Eu vivo diariamente, mas viver 3 dias, e acabou sendo 5, mas 3 dias foi ali, firme, né? Faz uma diferença muito grande. Te dá uma estrutura, te dá não dá para explicar. Palavras eu não vou conseguir te explicar, mas eu vou te dar alguns detalhes para te dar esse gostinho e colocar aí a cereja no bolo. E chegando ali, a gente, como se fosse uma fila de um quartel, a gente faz o voto de silêncio e aí você começa a ser impactado pelo lugar. O lugar é como se você estivesse entrando no céu. Você tem uma sensação gostosa, uma presença de Deus, do Espírito Santo, e você já começa a sentir aquele calor, aquele envolvimento, aquele movimento, e aí você para de falar, você ficar 3 dias sem falar com ninguém, você sem mencionar palavras, e só sentir, só sentir vibrações, sentir alegria, a unção. É muito bom, é muito bom. Ali eu recebi um número, era o número 15. E a primeira palavra, isso eu vou dar sinais, tá? Foi como Deus começou a falar comigo. Aí veio o momento da janta, depois o momento da palavra no templo. E era de noite já, era uma fora de hora. E quando veio a palavra, na parte bíblica, a minha Bíblia ela é toda anotada, tá? Eu faço muitas anotações, muitas marcações e eu coloco datas na minha Bíblia. E a primeira palavra foi Oséias 6,3. E quando abri, ela foi numa data de 15 do mês. Eu não vou mencionar o mês, mas eu vou dar a data de 15, o mesmo número que estava no meu peito. Uma data de 15. E depois essa palavra foi indo para outros cursos, tá? Vou citar aqui algumas partes que mexeram bastante comigo. E quando chegou num determinado momento, aí falou sobre ali trocar a primogenitura, o dom de Deus, trocar as coisas de Deus por um prato de lentilha. Né? Então várias explanações. E ali Jacó com Esaú, né? E Esaú trocou ali a sua primogenitura pelo um prato de lentilhas. E então primeiro foi a prova do dia 15 e o 15 estava no meu peito. Então foi a primeira palavra. E Deus mexeu muito comigo, chorei bastante, senti muita presença de Deus. Foi muito bom. Mas o que mais marcou, isso já começou a mexer muito comigo, e quando marcou ainda mais, foi quando Deus falou, o servo de Deus apontou para mim, não foi o seu pastor, não foi o seu amigo, não foi quem você acha que trouxe você aqui, não. Foi eu quem trouxe você aqui. O seu Deus. O seu Deus te trouxe aqui. E isso mexeu comigo. Porque aí eu entendi o carinho de Deus, o amor de Deus. Eu entendi a compaixão, entendi a empatia, entendi tanta coisa. E se sentir amado é muito bom. É muito bom se sentir amado por Deus, sabendo que a gente é tão pequeno, tão falho. Mas isso começou a dar muito mais emoções e começou a mexer muito mais comigo. E aí, dentro de, acho que 2 horas de palavra, 2 horas de ministração, chegou um momento mágico em que, assim, Jacó tinha lutado com o anjo, e aí agora eu vou trocar o seu nome. Tinha tido uma peça de teatro, enfim, situações que mexem muito com a gente, porque a palavra de Deus que a gente abre a Bíblia fechada é um livro, mas quando você ora e quando você abre a Bíblia e fala, Deus, fala comigo, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que divide
alma, pensamento, junta as medulas, discerne pensamento, intenções, e é isso. A palavra de Deus ela é viva, muito viva. E aí falou, agora eu vou trocar o seu nome, assim como trocou para Jacó, porque Jacó não é o importante aqui, o importante é você. A Bíblia, quando você abre, ela fala com você e não fala com o personagem. Então a Bíblia é isso, ela é viva. E ela fala atual, no meu tempo atual, para você agora, no tempo atual. E aí falou, eu vou trocar o seu nome. Eu vou te abençoar e vou trocar o seu nome. Todo esse tempo aí você viveu com o seu nome, mas eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu já sabia quem era você. Eu já te chamava pelo nome. E o seu nome é esse. Aí veio na minha mente, eu sempre me chamei Flávio Batista, meu nome é Flávio Batista de Souza Constâncio. Eu sempre usei Flávio Constâncio por muitos anos mesmo. Mas aí veio na minha mente Flávio Batista. E quando eu falei Flávio Batista, eu falei de cabeça baixa, porque eu estava chorando. E quando eu ergui a cabeça, estava o servo de Deus, com a placa e com o meu nome, Flávio Batista. Aí foi tremendo. Foi tremendo, porque ali Deus falou, eu troquei o seu nome. A partir de agora, seu nome é Flávio Batista. Eu te chamei com esse nome desde o ventre da sua mãe. E eu passei por uns bocados, porque eu fui abandonado de pai. Meu pai não quis me conhecer, até hoje eu não conheço. Ele não me deu o nome. Flávio Batista é o nome da minha mãe. E ela sim me deu o nome, ela sim me deu a barriga, ela sim me amou desde o ventre dela. E tenho, por graça e misericórdia de Deus, Deus providenciou um padrasto, que eu considero como pai, eu honro muito. Mas o pai biológico faz bastante falta. E saber que foi abandonado faz bastante falta também. Muitas das coisas, muitos traumas, demorou para poder eu superar, para Deus me curar. E aí eu comecei a entender. E aí o servo de Deus falava com muita autoridade. Ali tinha mais de 200 pessoas, mas falava com muita autoridade e falava para mim, somente para mim. Parece que o mundo inteiro tinha se fechado e só eu estava naquele local. E falava para mim, eu nunca te abandonei, sempre estive com você, sempre fui seu braço direito, suas pernas, a sua força. Eu sempre te amei, eu sempre estive com você. Foi muito forte. E aí eu fui me recordando, eu fui desenganado pela medicina, os médicos me desenganaram, falou para minha mãe que não era para levar embora para casa. Em 1972 existia muita limitação no campo da área médica. Eu nasci com hidrocefalia, com retardo mental e com muitas doenças. Eu convulsionava, eu por 4 anos eu não andava, não falava. Eu tinha muitas limitações, muitas convulsões, muitos trabalho para minha mãe, para meu padrasto, meu avô, falecido avô, que Deus recolheu. E muita ida a médico, há muitos recursos. Mas a minha mãe sempre foi uma serva de Deus, meu avô sempre um servo de Deus. Sempre estava orando, sempre estava profetizando. E um dia minha mãe, cansada já de tanto ir a médico, de tanto gastar dinheiro, de tantos não, de tantos... Eu tive uma convulsão, segundo ela testemunha. Eu tive uma convulsão, era bebê ainda. Ela me colocou eu deitado no banco da frente da igreja, orou a Deus e começou a chorar e pedir Deus misericórdia. E mais ninguém ficou sabendo. Deus me libertou naquele dia. Depois daquele dia eu comecei a andar, comecei a falar e hoje falo até demais. De profissão sou vendedor, trabalho na área da saúde, sou atleta. Eu já corri 42 quilômetros. Enfim, esse é o Deus que tem cuidado de mim. Esse é o meu Pai. E ali aquele evento foi transcorrendo de uma tal forma
que a gente foi pro quarto, silêncio. Naquela madrugada, mais emoções, muitas emoções aconteceram, muitas feridas começaram a ser abertas, feridas cicatrizadas, feridas que já de anos, eu tenho 50 anos de vida, e aquelas feridas foram abertas, começaram a sangrar de novo, machucou bastante. Coisas pensei que estava enterrada, que estava... Enfim. Mas ali eu deitei, orei, ajoelhado, deitei na minha cama. Todo mundo ali deitou em silêncio, quieto. E o servo de Deus falou: Deus vai falar contigo nessa noite, por sonho. E assim como ele falou, aconteceu. Deus, ele sempre eu acordo de manhã, todos os dias, eu falo: Senhor, eu faço a minha oração, elevo a minha oração de súplica, de intercessão, de conversa com Deus, oração de graça, uso os 4 campos da oração, honra a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas aí quando eu levanto da oração, eu falo: Senhor, agora eu falei com o Senhor, agora eu desejo te ouvir, desejo um conselho, desejo entender como eu estou, se eu preciso de uma correção, de uma admoestação. Fala comigo, me dê uma instrução, me guia na ida, na permanência desse dia, que só está começando. Isso eu faço pela manhã. É a prática diária que eu faço. E aí Deus, nessa madrugada, ele falou diferente da madrugada da sexta para o sábado. Cumpriu exatamente o que Deus falou na boca do servo dele. Aí Deus falou: você vai abrir Coríntios 10, 17. Deus nunca falou para mim. Eu sempre abro, eu faço assim. Abro, sorteio, falo, vou ler o primeiro versículo de baixo para cima, de cima para baixo. Enfim, o que eu ponho na mente de propósito, aí eu vou ler e depois vou ler o contexto. E assim Deus fala comigo e assim depois eu compartilho com meus filhos, com meus pais. Eu honro primeiro meus pais, que é como promessa para que prolongue os dias na terra. É mandamento, eu procuro cumprir. Depois eu abençoo meus filhos, com a palavra de Deus eu compartilho. E depois a igreja, que são os domésticos da fé. Então isso é uma prática que eu pratico faz muitos anos. Mas Deus falou diferente, e falou tão bonito. Ele visitou eu no jardim, e ele falou: você vai acordar agora, você vai pegar a sua palavra, a sua Bíblia, e vai ler 10, 17. E eu vou falar o seu coração. E detalhe, essa palavra não está marcada, porque eu marco tudo. Deus, ele falou exatamente assim comigo. Foi muito forte. E depois eu marquei, tá aqui, ó. Eu realmente abri, não estava marcada, mas aí depois eu marquei. Eu marquei aqui, face a face com Deus. Deus já começou a me visitar na minha cama ali. Foi tremendo. E eu vou ler aqui para você ler, para você entender. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Que veio a calhar exatamente o que estávamos ali. Mais de 200 pessoas, face a face com Deus, recebendo o pão do céu, que é o Senhor, né? Então aqui essa palavra é, porque nós, sendo muitos, então a gente é muitos, né? Mundo afora, quantos cristãos existem? 4 cantos da terra se fala de Jesus, tem cristão, estamos na era cristã, mas ali naquele momento também bastantes. Somos um só corpo. Né? Às vezes a gente quer ser mais do que alguém, quer fazer, achamos que estamos em competição, né? Somos corpo, somos membros do corpo de Cristo. Porque todos participamos do mesmo pão, que é o Senhor, pão da vida, né? Ele é o pão, é a água, é o maná, foi o maná lá no deserto. A gente, na Santa Ceia, é o vinho, né? É o sangue de Cristo, é a carne de Cristo, que é o pão, que simboliza, né? A gente participa, né? De comer. A palavra é o Evangelho. E é isso. Então,
foi muito bom, foi muito tremendo. E aí transcorreu, eu não vou me demorar muito, tem muitas experiências e eu quero deixar que você, só um gostinho aí para você querer participar de um evento desse. Eu fiz uma promessa de que eu quero pagar, eu quero que o meu pastor escolhe, eu quero pagar para alguém, eu quero bancar que alguém vai ter essas experiências na próxima vez que vai no meu lugar. Então a igreja bancou para mim dessa vez e eu quero ter o gosto de poder patrocinar para que pessoas possam ir. Meu desejo é que todos participem desses eventos e que tenha esse encontro face a face com Deus, porque faz uma diferença danada para a estrutura nossa espiritual. E depois, no almoço, no café, na palavra, na ministração do sábado, Deus falou muito comigo, eu chorei que nem criança, eu me emocionei, eu gritei, eu senti muita presença de Deus, eu senti muito calor, como estou sentindo aqui, mas lá estava tremendo. E não era só eu olhava para os dois lados e eu via gente chorando que nem criança, gente adulto, gente forte. Deus levou também lá um rapaz, que eu conheço alguns problemas deles, e eu pratiquei erros com esse rapaz em questão de vender medicamento para ele, enfim, enfim, eu pedi perdão para ele lá porque eu me senti com a necessidade de pedir perdão. Nunca imaginei que eu encontraria esse rapaz naquele local. E Deus olhou para mim e falou para mim: eu trouxe ele aqui para poder você abraçar ele e pedir perdão para ele. Eu fiz, senti muita presença de Deus, senti um calor tremendo. Eu acho que foi um dos poucos que abraçou ele ali por conta da condição dele. E depois no sábado à noite, na ministração e no louvor, teve um momento de louvor, de adoração lá, que o céu estava lá, estava gostoso demais. Ele aceitou Jesus. Ele depois, fiquei sabendo que ele tentou suicídio, ele tomou um saco de chumbinho, ele ficou entre a vida e a morte. E depois disso ele aceitou o convite para esse evento, e lá ele aceitou Jesus. E ele lá também me curou, porque lá eu fiz promessas de nunca mais cometer muitos pecados que já cometi. E aí é a forma de Deus limpar a gente, de Deus purificar. Porque sem paz, sem santificação, ninguém verá Deus. Sem a fé, ninguém agradará a Deus. Então a gente sabe que Adão foi expulso do Éden simplesmente por desobedecer uma voz de Deus, simplesmente por comer uma maçã. Quando ele ouviu, deu lugar, quando a Eva deu lugar para ouvir Satanás, e quando Adão quebrou um princípio de ouvir também a mulher e comer do fruto, desacreditado que Deus tinha falado, às vezes a gente pensa, poxa, foi um pecado não tão grave como matar, como um suicídio, né? Como um estupro, adultério, enfim, como genocídio, enfim, tem, né, Hitler da vida, vamos dizer que, né, um Hitler da vida pode ser salvo e Adão, mas é que na presença de Deus o pecado não fica. Deus não habita no pecado, no céu não entra pecado. Existe um louvor que fala exatamente isso, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, não há coração quebrantado, lá só habita o amor. E é por aí, esse hino esse hino eu gosto dele, é um louvor muito bonito da harpa. E então, são muitas experiências, na hora da refeição, todo aquele cuidado, todo aquele zelo, lavaram nossos pés. Teve horas que você olhava, não, Deus tá comigo aqui, Deus tá. E teve um momento lá, foi muito especial. Foi um momento muito especial. Teve uma grande mesa, um grande banquete, em que tivemos autorização para se servir daquele. E lá na mesa tinha muita coisa, muita coisa. E lá eu me servi, depois eu fui servir esse rapaz, que aceitou Jesus. Creio que ele ficou muito feliz, porque eu vi no semblante dele.
E depois veio outros servos e me serviu. E eu tinha olhado para a uva, eu tinha recebido maçã, eu tinha recebido outras coisas. Aí eu tinha olhado para a uva e eu estava ali assim, mexendo na maçã de cabeça baixa. Eu fiquei muito assim de cabeça baixa porque eu estava em tratamento, eu estava muito emocionado, muito sentindo a presença de Deus, muito comovido com tudo que estava acontecendo. E a maior parte eu estava assim na comunhão, cabeça baixa, olho fechado. É a minha postura que eu fico diante de Deus, eu fico assim. Faz muito tempo que eu fico assim, eu faço isso. Eu gosto de estar na comunhão, de estar pedindo para que aquela visitação que Deus está visitando eu, que Ele possa visitar os demais. Eu sempre estou, e os dirigentes, o que está ministrando, o Senhor, fale sobre a boca dele, fale sobre... Então, a comunhão é isso, é você estar intercedendo sempre, o tempo todo. E que Deus também destapasse os meus ouvidos e tirasse a escama dos olhos. Então eu sempre fico na comunhão, sempre fico em comunhão com o Espírito Santo, para Deus fazer toda a obra que Ele quer, para a gente não perder nem um segundo da presença dEle. Que a gente anda num mundo já de tanto barulho, de tanto estresse, tanta falta de paz, falta de amor. E eu acabei de falar. Senhor, eu até queria uma uva, Senhor. E quando eu falei, bateram na minha mão. Ó, irmão, você não pediu? Deus usou a irmã do pastor Renê. Ela falou, irmã, Deus, eu acabei de pedir para Deus. Tinha acabado de pedir para Deus. Tinha acabado de falar, Deus, queria os cachinhos de uva. Instantâneo, ela chegou com a uva na minha mão. Eu em pensamento. Então eu quero deixar aqui registrada essa pouca experiência, eu não posso falar mais. Mas quero fazer esse convite para você. Não deixa de buscar Deus. Não deixa de se entregar para Deus. Não deixa de se arrepender dos seus pecados. A gente precisa se arrepender e confessar que nós somos pecadores, porque em pecado concebeu minha mãe. Em pecado concebeu nossa mãe. Nós nascemos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém tem direito, mas Cristo veio, morreu por mim, morreu por você, verteu o teu sangue para, através da graça, dar a nós. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas feridas, todas as nossas mazelas, todas as nossas dores, doenças, foi levada na cruz do Calvário. Eu, por graça e misericórdia de Deus, eu tenho 4 anos que eu não tomo remédio. Eu vivia doente, vivia hospitalizado, vivia perdendo, eu perdi o olho, perdi 1,5 metro de intestino, já me abriram de fora a fora, eu já cheguei, médico falar, você tem 1% de vida. E hoje, por graça e misericórdia de Deus, tenho vivido um novo tempo, eu tenho muita carência, mas eu tenho na questão espiritual e na questão física, eu tenho vivido o melhor de Deus na minha vida. Isso eu tenho vivido e tenho prova, e Deus é testemunha, e muita gente é testemunha exatamente disso. E hoje eu adoro a Deus, não é porque Ele que tem me dando, não é pelo que Ele pode fazer, eu adoro a Deus por quem Ele é. Eu sirvo a Ele porque eu amo Ele e porque eu quero ir morar na eternidade com Ele. E só tem um jeito de acontecer isso. Você reconhecer que é pecador, você se arrepender, você confessar que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e através disso você ser salvo para viver uma eternidade com o Senhor. Então queira ter experiência com o Senhor, queira ter momentos com Deus, queira viver para o Senhor, queira conhecer esse Deus, né? Onisciente, onipresente, onipotente. Ele está aí. Assim como você está ouvindo aqui eu falar aqui nesse vídeo, Ele está aí do seu lado. É só você dar a oportunidade e Ele vai começar a fazer morada. Porque Ele diz, eis que estou à porta e bato. Então a gente, quando chega alguém na nossa casa, bate a porta, cabe a nós ir lá, deschavear, tirar trinco, abrir a fechadura, abrir o trinco e receber. Ele não vai invadir você. Ele é cavalheiro. E até mesmo porque seria desmerecer tudo que ele fez e tudo que ele é. Porque ele é o Deus,
né? É o príncipe da paz, é o leão da tribo de Judá, é a estrela resplandecente da manhã, é o lírio dos vales, Deus conosco, conselheiro maravilhoso, Deus forte, o grande eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é Deus. Então, ele invadir igual o inimigo das nossas almas faz, não é típico dele, né? Ele é cavalheiro, ele é Deus. Então ele vai bater, porque ele quer que todos se salvam. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Então deixa Deus fazer morada em você, deixa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se converta a ele, tá? Se você quiser se inscrever, né? Se inscrever para poder que essa mensagem chegue até mais pessoas e comentar, principalmente declarar, porque no mundo espiritual as palavras têm poder, você precisa declarar. Quando declaramos, você vai mover o mundo espiritual a seu favor. Então, no mundo espiritual só existe dois senhores, o príncipe das trevas, o diabo, Satanás, Lúcifer, e Deus. Então você precisa escolher o lado que você está. Ou você escolhe os príncipes desse mundo, né? Ou escolhe Deus. Pai da eternidade vai morar com ele. Então você precisa escolher. Então quando você declara, sim, Senhor Jesus, eu aceito. Eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Vai lá, escreve. Escreve aí no comentário. Eu aceito, eu recebo a Ti, Senhor, como meu Salvador, como meu Redentor. E aí você vai mover o mundo espiritual a seu favor. E pode ter certeza, você vai começar a ser acampado pelos anjos do Senhor, começar a receber o Espírito Santo do Senhor. E se você precisar de mim, pode contar comigo, tá? Pode contar comigo que eu tô aqui para te ajudar. Meu WhatsApp é 11 DDD 976607611. Eu uso esse WhatsApp só para evangelismo, só para levar a praticar o ID do Senhor, falar do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, que a graça, o amor dele alcance você, tá? Alcance o seu coração. Você, homem, você, mulher, você, criança, você, adolescente. Deus te ama. Eu também. Deus te abençoe.